Canal Cátedra Católica Liturgia Tradicional Católica. Sábado, 14 de março de 2026. Intróitio. Salmo 5, 2, 3. Ouvi as minhas palavras, Senhor, atendei ao meu clamor e escutai a voz da minha oração, ó meu Rei e meu Deus. Salmo 5, 4. Porquanto a vós orareis, Senhor, desde amanhã ouvireis a minha voz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouvi as minhas palavras, Senhor, atendei o meu clamor e escutai a voz da minha oração, ó meu Rei e meu Deus. Epístola, lição do profeta Daniel. Naqueles dias habitava em Babilônia um varão cujo nome era Joaquim, que desposara uma mulher chamada Susana, filha de Élcias, a qual era famosíssima e temente a Deus, pois seus pais que eram juntos haviam-na instruído na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um jardim próximo à sua casa. Os judeus procuravam-no sempre porque ele era o mais honrado de todos. Naquele ano foi constituído juízes do povo dos velhos, dos quais disse o Senhor, que a iniquidade saiu da Babilônia pelos velhos, que eram juízes e pareciam conduzir o povo. Estes frequentavam casa de Joaquim, onde vinham também todos quantos tinham questões a dirimir. Quando, porém, cerca do meio-dia se retirava o povo, entrava Susana e passeava no jardim de seu marido. Viam-na os velhos todos os dias entrar, passear. Então conceberam uma ardente paixão por ela, e pervertendo os sentidos, afastaram seus olhos do céu, para não meditarem nele e não se recordarem dos justos juízos de Deus. Aconteceu, pois, que, esperando eles um dia propício, Susana entrou no jardim, segundo o costume, acompanhada só por 2 criadas, com a intenção de se banhar no jardim, pois estava calor e não havia lá ninguém, além dos velhos. Escondidos que espreitavam, disse, pois ela e as criadas: trazei-me óleo e perfume, e fechai as portas do jardim, para que eu me banhe. Logo que as criadas saíram, levantaram-se os 2 velhos, correram para Susana e disseram-lhe: eis que as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê, nós ardemos de paixão por ti. Consente, pois, no nosso desejo, entregando-te a nós. Se recusas, daremos contra ti testemunho de que esteve contigo um mancebo, e que por isso despedistes as criadas. Suspirou Susana e disse: de todos os lados me oprimem angústias. Se eu fizer isso, será a morte para mim, e se não o fizer, não me livro das vossas mãos. Mas é melhor para mim cair nas vossas mãos, sem praticar o pecado, do que pecar diante de Deus. Então Susana gritou com voz forte, fazendo o mesmo os velhos contra ela. Um deles correu à porta do jardim e abriu-a. Ouvindo os criados da casa este ruído, precipitaram-se pelo postigo para verem o que lá haveria depois. Que os velhos falaram, envergonharam-se muito os servos, porque ninguém dissera igual coisa de Susana. No dia seguinte, vindo o povo à casa de Joaquim, seu marido, vieram também os 2 velhos com o iníquo pensamento de conseguir a morte de Susana. Disseram então diante do povo: mandai vir buscar Susana, filha de Élcias, e a mulher de Joaquim. Imediatamente foram buscá-la. Veio ela com seus pais, filhos e todos que a conheciam, chorando todos. Levantando-se, pois, os 2 velhos no meio do povo puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, chorando, ergueu os olhos ao céu, pois o seu coração estava cheio de confiança no Senhor. Disseram os velhos: passando nós no jardim, a sós, esta mulher entrou com 2 criadas, fechou as portas do jardim e despediu as criadas. Então veio ter com ela um mancebo, que estava escondido, e praticou ações más com ela. Porém nós, que estávamos a um canto do jardim, vendo esta iniquidade, corremos para eles e vimos-los praticar o mal. Ao mancebo, porém, não pudemos agarrar, porque era mais forte do que nós. Tendo aberto a porta, fugiu. Logo prendemos esta
e lhe perguntamos quem era o mancebo, mas não quis dizer-nos, disto nós testemunhas. Deu-lhes crédito a multidão porque eram velhos e juízes do povo, e condenaram Susana à morte. Então exclamou ela em voz alta: Deus eterno, que conheceis o que é oculto, bem como todas as coisas antes que elas aconteçam. Sabeis que se apresenta um falso testemunho contra mim, e que vou morrer sem nunca ter feito nenhuma das coisas que malignamente me imputaram. O Senhor ouviu a sua oração e, sendo ela conduzida para a morte, despertou o Senhor o Espírito Santo num jovem, chamado Daniel, o qual gritou em alta voz: Eu sou inocente do sangue desta mulher. Então, voltando-se todos para ele, disseram-lhe: Que dissestes? Daniel, ficando de pé no meio deles, disse: Sois vós tão insensatos? Ó filhos de Israel, que condeneis à morte uma filha de Israel sem procurar conhecer a verdade. Repetiu o julgamento porque se apresentou um falso testemunho contra ela. Voltou-se imediatamente o povo e Daniel continuou: Separai os juízes um do outro, e eu os julgarei. Sendo separados um do outro, chamou Daniel um deles e disse-lhe: Homem envelhecido no mal, os pecados que outrora cometestes caem sobre ti. Tu que proferias juízos iníquos, oprimindo inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor diz: Não matarás o inocente e o justo. Diz-me debaixo de que árvore viste Susana e o mancebo falando juntos. Ele respondeu: Debaixo de uma aroeira. E Daniel disse: Claramente mentiste contra a tua cabeça. Eis que o anjo desceu do Deus, que de Deus recebeu tua sentença. Vai rachar-te ao meio. Foi este homem retirado, sendo mandado vir o outro, a quem disse: Raça de Canaã e não de Judá. A formosura cativou-te e a paixão perverteu-te o coração. Assim fazia as filhas de Israel, que temendo-te falavam contigo. Mas as filhas de Judá não quis suportar a tua iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore surpreendestes quando falavam os dois? Respondeu ele: Debaixo de uma azinheira. Daniel retruquiu: Claramente mentiste contra a tua cabeça, pois o anjo do Senhor está preparado para, com a espada já erguida, para ti pelo meio e vos matar. A ambos, então todos a multidão clamou em alta louvor Deus, porque ele salva aqueles que nele confiam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os convencera pelas suas próprias palavras, e fizeram-lhes o mal que eles queriam fazer ao céu. Próximo dia foi salvo o sangue de inocente. Graças a Deus. Gradual, aleluia. Ainda que eu ande no meio das sombras da morte, não recearei mal algum, pois vós, Senhor, estais comigo. Vossa vara e o vosso báculo confortai-me. Sequência do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estirou-se para o Monte das Oliveiras, voltando novamente ao templo. Ao romper da manhã, logo o povo se aproximou dele, sentando-se, e Jesus ensinava a multidão. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe então uma mulher apanhada em adultério, e perguntaram-lhe: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés manda na lei que os adúlteros sejam apedrejados. Tu, porém, que dizes? Isto diziam, tentando para ver se podiam acusá-lo. Mas Jesus, tendo se inclinado para o chão, escreveu com o dedo na terra, como continuassem a interrogá-lo. Endireitou-se Jesus, dizendo-lhe: Aquele de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E inclinando-se outra vez, continua a escrever na terra. Eles, porém, ouvindo estas palavras, retiraram-se uns após os outros, a começar pelos mais velhos. Tendo ficado só Jesus e a mulher que estava de pé. Erguendo-se então, Jesus disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Ela disse: Ninguém, Senhor Jesus. E continuou: Nem eu também te condenarei.
Vai e não tornes a pecar. Louvores a vós, ó Cristo, que as palavras do Santo Evangelho nos sejam perdoados os nossos pecados. Credo. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, facitorem in cieli et terrem, visibilium omni et invisibilium, et in unum Domino Iesu Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre nato ante homina saecula. Deum de Deo, lumne di lumne, Deu verum di Deu vero, genitum non facto consubstantiale in Patre, per qui omnia facta sunt, qui propter nos omnis et propter nostram salute detienti. De celis, et incarnatus et Spiritus Sanctum ex Maria Virgine, et homo facto est, crucifixius etiam nobis sub Pontio Pilato, passus, et sepultus, Passio Ponto Pilato et sepultus, et resurrescia tertia dies, secundo Scripturas, et ascendet in cielo, sere ad extram Dei Patres, et interum venturus, esti con gloria iudicare in vivus et in mortus, cujius regnius no erit finis, et in Spiritus Sancto Dominum et vivicantem, qui ex Patrem Filio ec procedit, qui cum Patre et Filium simulator adoratum, que cum glorificatum, qui loctus esti per prophetas, et una sancta catholica et apostolica ecclesia, conficior uno baptismo in remissionem peccatorum, et spectro resurrectionis mortuorium et vita in venturiae saecula. Amém. Dirigi os meus passos segundo os vossos preceitos, Senhor. Permiti que não domine em minha iniquidade alguma. Prefácio da Quaresma. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar dar-vos graças em todos os lugares. E sempre, Senhor Santo, Pai onipotente, eterno Deus, pois vós pelo jejum natural reprimis os vícios, elevais o Espírito, concedei-nos a virtude e o prêmio por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo qual os anjos louvam a vossa majestade e as dominações a adoram trêmulas e reverenciam. E os céus, as virtudes dos céus e os bem-aventurados serafins se associam em comum louvor. Dignai-vos permitir, Senhor, que as nossas vozes suplicantes cheguem até vós. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plens sunt et celi et terra, gloriam tua hosannas in excelsis. Benedictus qui venite in nome Domini, hosanna excelsis. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, nem eu. Também não te condenarei, vai e não tornes a pecar. Inclinai as vossas cabeças diante de Deus, Senhor. Estendei sobre os vossos fiéis a vossa destra e assisti-lhes com o auxílio celestial, para que vos procurem com todo o coração e consigam alcançar o que dignamente suplicam.